Fala galerinha, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Você que não é inscrito, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho das notificações para o YouTube te notificar assim que cada vez que eu fizer um vídeo novo. Bora lá pro vídeo? Pessoal, hoje eu vou fazer então um pão caseiro, né? Estarei aqui colocando a quantidade de farinha. Você pode utilizar, pessoal, esses potinhos de sorvete, né? Eu sempre utilizava um assim, eu acabei, né, descartando ele e eu estou utilizando esse aqui, mas é mais ou menos, eu coloquei mais ou menos a mesma quantidade que eu colocava naqueles potinhos ali, né, que é de sorvete. Então eu coloco 3, um potinho daqueles ali. Se você não tiver, pode ser algum semelhante, né? 3 daquele ali, então, um para cada pão, no caso, que eu vou fazer 3 pães, né? Aí eu coloco 1 colher de sal, não muito cheia, né? Como vocês estão vendo aí, né? 1 colher de sal. E eu coloco, pessoal, 2 de açúcar, né? Para cada pão. Você pode colocar mais, se você gostar do pão mais docinho, né? Ou você pode colocar também menos. Tudo vai do gosto de vocês, né? Então, 6, né? 2 para cada pão. E agora eu vou misturar, né? É bom dar uma misturada, né? Quando tá todo seco aqui os ingredientes ainda. Então, você mistura tudo certinho. Vai misturando, mexe, mexe, mexe. Estou aí. Aí eu coloquei, pessoal, também um pouco de banha. Tem gente que coloca manteiga, né? Tem gente que coloca ovos também. Tudo vai do gosto, né? É bom também você ir mudando, né? Faz às vezes um pouco diferenciado, né? Mas esse aqui é o modo mais simples de todos, né? Que eu tô mostrando pra vocês. Então eu coloquei 1 colher de banho, um pouquinho mais. E aí o fermento para pão, eu coloco 1 para cada pão, né? Aqui tá calor, né? Então dá pra ser bem certinho 1 para cada pão. Quando é inverno, ele demora mais para crescer, então normalmente a gente coloca um pouquinho mais. Mas nessa época aqui, 1 para cada pão é bem tranquilo. Eu já tinha reservado uma água morna ali, né? Então aí você vai colocando, né? Até ele ficar do modo assim que dê para você amassar ele, né? Não pode ser muita água e nem pouca, senão ele fica muito seco. Você vai colocando água ali, conforme você vai mexendo, você vai vendo, né? Que vai criando tipo uma liga, né? Pra você poder amassar ele. Então aqui, pessoal, né? Aí eu vou botar literalmente a mão na massa, né? Aqui eu vou com a mão mesmo, né? Que com a colher você não consegue ter noção. Então você vai com a mão mesmo, né? Misturando, sovando a massa aí, né? Que aí nesse caso você percebe também se precisa colocar mais água ou se tá bom o ponto, né? E como eu não tenho paciência, pessoal, de ficar com ele na bacia, misturando, né? Por ter pouco espaço e não conseguir, né, sentir totalmente aí o ponto dele, eu já coloquei na pia aí, né? Que é um local mais firme. Você pode colocar aonde você quiser, né? O importante é que seja um local firme para você poder amassar ele, né? Então aí eu vou colocando tudo, né? Os restinhos que tem na bacia. E aí eu começo a misturar essa massa, né? Pessoal, uma dica bem importante aqui na massa, ela não pode ficar grudando na mão, que nem vocês estão vendo ali que grudou na minha mão, e não pode grudar também no local onde ela está. Quando acontece isso é porque ela tá muito mole.
no caso ali, por ser um recipiente pequeno, né, que eu coloquei a massa, eu acabei me passando um pouco na questão da água, né? A água tem que sempre ser colocada bem aos pouquinhos, que daí a gente consegue ter uma noção. Mas se acontecer, que nem aconteceu comigo aí, né, que eu coloquei um pouquinho a mais, aí você pode ir colocando a farinha aos poucos, e aí você vai amassando, né? Como eu falei, ela não pode grudar na mão, né? No momento que ela parar de grudar na sua mão, que você estiver amassando ela, e parar de grudar na mão, e também parar de grudar no local que você tá amassando, é porque é o ponto dela, né? Então aí eu coloquei um pouco de farinha e eu vou sovar mais um pouco, né, pra ver, mas você pode perceber que vai ficando uns pedaços ali no local aonde eu estou amassando, né? Então significa que a massa ainda tá muito mole. Ela vai tipo uma liga que ela fica, né? Porque quando ela crescer, ela vai ficar mais molenga ainda. Então ela não pode ser nem muito dura e nem muito mole, né? Tem que ser aí um meio termo, que ela consiga ficar uma massa legal, né, pra sovar. E depois, na hora de crescer também, que ela não vai desandar, né? Então, galerinha, aí sim chegou o ponto ideal da massa, né? Aí depois de um pouquinho de trabalho, né, que deu, então finalmente aí conseguimos chegar ao ponto dela. Então agora eu faço uma bolinha, coloco nessa mesma bacia que eu havia misturado e eu deixo aqui descansando um pouquinho. E então, pessoal, logo em seguida, depois de deixar descansar um pouquinho, né, aí já pode retirar. E agora eu vou dividir ela então, né? Vou dar mais uma sovada aqui na massa. E aí eu irei dividir ela em 3 partes, né? 3 partes iguais aí, mais ou menos igual, né? Pra ficar os pães do mesmo tamanho. Aí dá uma sovada nela, né? Então esse é o ponto ideal, né?
Ela não tá grudando nada, não tá muito dura também. Bem certinho, dá pra sovar ela numa boa. E aí eu divido ela com a mão mesmo ou com uma faca, como você preferir, em 3 partes. E aí eu já começo trabalhar para fazer o pão, né? O modelinho que você também é habituado, né? Então, galerinha, depois de amassar eles, né, eu coloquei na forma. Você pode utilizar essa forma inteira ou também formas individuais. O tempo para assar vai demorar em torno de 40 minutos a 50 minutos, dependendo aí do seu forno. E aqui então está o resultado, né? Tem que ficar nessa cor assim douradinha. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada, né? Você que assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar.